E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o HCTR11, esse fundo que já deu prejuízo para muita gente, já caiu bastante, está com bastante problema e hoje a gente vai falar do último relatório, né? Ele divulgou seu último relatório recentemente, a gente vai entender o que está acontecendo, se tem alguma perspectiva de melhora e eu vou dar a minha opinião, afinal também tenho esse fundo na carteira e estou no prejuízo. Se esse conteúdo fizer sentido para você, me ajuda deixando o like no vídeo, se inscrevendo e deixe sugestões aqui nos comentários para os próximos vídeos. Pessoal, recentemente, como eu disse, foi dia 18, olha só, dia 18/6, o fundo divulgou esse relatório aqui. Lembrando, pessoal, que a gente já está quase chegando no mês de julho e o fundo divulgou aí do mês de maio. É assim que funciona, tá? Muita gente me pergunta por que está tão atrasado assim. É assim que funciona, tá? Tem alguns fundos que fazem dessa forma. Antes da gente ir para o relatório, ler aqui algumas informações, eu quero falar para vocês, da queda que o fundo teve. Essa queda não é mais novidade para ninguém, eu acho que todo mundo aí que investe em fundos imobiliários conhece o HCTR11, sabe que o fundo está caindo muito, continua caindo muito, só hoje já está caindo aí 17 centavos, então isso não é novidade. O ponto é, pessoal, até quando ele vai cair? Será que ele já chegou numa mínima? Será que agora é hora de comprar? Porque todo mundo sabe, pessoal? Renda variável é assim, varia para cima e para baixo, mas chega num determinado ponto que para de cair ou para de subir. Então, nesses pontos, se você conseguir identificar, você enche o carrinho daquele ativo e você futuramente vai ver os benefícios, porque provavelmente ele vai voltar a subir, você vai receber uma renda referente ao custo que você teve muito maior e você vai ter lucro no ativo. Mas não estou dizendo que isso vai acontecer, a gente vai tentar descobrir aqui se tem alguma luz no fim do túnel. Pessoal, HCTR11 é um fundo que já é bastante conhecido, tem uma base de cotistas aí de mais de 170 mil, patrimônio líquido aí do fundo é bem grande, aí de 2 bilhões e meio de reais. O fundo cobra aí taxas de administração, controladoria e custódia de 0,21 ao ano, do patrimônio líquido a mercado, 0,99 de gestão e 10% de performance do que exceder 100% CDI. A gente sabe que essa taxa de performance não está sendo cobrada porque o fundo está ruim. Então, pessoal, é o seguinte, o fundo distribuiu no último mês 32 centavos por cota, ele está mantendo aí, olha só, 32, 38, 32, 39, 34, o fundo está tentando aumentar, mas não está conseguindo, então vai ser mais ou menos nessa média aí dos 30 e poucos centavos, tá? Dividend yield analisado, pessoal, isso aqui é uma informação que não vale a pena você ficar preocupado com ela agora, porque o fundo ele está nessa variação, está muito inconstante, inclusive o pagamento de proventos, então a gente não sabe como que vai ficar esse dividend yield, tá? Esse dividend yield mensal também, mesma coisa, agora está dando cerca de 1,3, 1,5, 1,8%, depende um pouquinho aí de quanto você considera. Mas, pessoal, considerando a cotação, se a gente considerar que o valor patrimonial do fundo aí que está na casa dos R$113, isso daí vai dar menos de 0,03, 0,3%, tá? Então, menos que a poupança, obviamente. Então, o fundo está sendo penalizado por isso, está pagando pouco. Selic travou aí, acredito que não vai cair muito mais que isso, 10,5%. E a gente está vendo o mercado penalizando, é normal, E o risco também, pessoal? O fundo ele está sofrendo com inadimplências faz tempo, vários ativos que ele tem aí passando por problemas, então o mercado penaliza, isso é normal. Continuando aqui, tese de investimentos, aqui tem todo o relatório deles, um fundo extremamente arriscado, eles avisam que o fundo é high yield, investe em ativos que são complicados mesmo, só que geralmente, aqui tem até uma comparação, geralmente quando o mercado performa bem, eles performam melhor, tá? Então é isso que você precisa saber dessa parte aqui. Na parte do DRE, pessoal, demonstração de resultado do fundo, a gente tem DRE contábil e o fluxo de caixa, que são as entradas e saídas do caixa do fundo. Vamos ver o que tem aqui. Variações no resultado contábil. As principais variações do mês se deveram à desaceleração do IPCA, que foi aí de 0,16% contra 0,86% no mês anterior. E também pela valorização a mercado do fundo HCHG11. Fluxo de caixa evidencia todas as entradas e saídas, como eu falei, sendo responsável por fornecer a liquidez necessária para efetuar a distribuição dos dividendos. Então isso aqui é importante, tá? Aqui que você vai olhar
o valor que o fundo está tendo de caixa, de fluxo de caixa que seja suficiente para pagar os dividendos. A gente viu aqui, né, que foi nesse mês agora de maio, foi de 30 centavos, então o fundo ele não está conseguindo gerar um caixa suficiente. Tá nessa casa aí, ó, de 30 centavos, teve até um mês que foi negativo, bem negativo, né? Mas enfim, o fundo não está gerando caixa. Esse é o principal ponto. Variação no fluxo de caixa, né? Em maio, o fundo aportou 0,52 milhões no fundo HCST para andamento das obras do projeto CETIM. Considerando o recebimento de parcelas do mês, acrescido de dividendos do HCHG e accrual de aplicações líquidas e com a dedução de despesas do veículo, o fundo gerou aproximadamente 32 de resultado de caixa, tá? Então assim, pessoal, continua nessa média, não acho que vai melhorar, tá? Não acho aí que vai ficar por um bom tempo desse jeito. Então, não fica criando expectativa com HCTR, o fundo toda vez divulga relatório, toda vez é isso. Caixa dele ó, tá abaixo, tá em 0,6%, tem um pouquinho ainda para ajudar a manter ali para tentar, né, ajudar a manter uma recorrência melhor do pagamento de dividendos, mas está bem ruim, tá? O problema do fundo, para quem não entendeu ainda, para quem não sabe, tá aqui, ó. Aqui tem os CRIs pulverizados, né, mas de maneira geral todos os ativos estão mais ou menos assim, né? Ou estão em prazo de carência ou estão inadimplentes, tá? Os que estão em dia, beleza, ok. Os que estão em carência e inadimplentes estão ruins. E aqui abaixo, pessoal, a gente tem uma visão melhor do resumo dos CRIs, porque aqui a gente fala, mas tem bastante que está verde, tá legal. Não, pessoal, olha aqui, em dia tem apenas 18%, tá? Em prazo de carência, 75% e inadimplente, 7%. Até que não tem muito inadimplente, né, atualmente, pelo menos. Então, assim, se esses que estão em carências começarem a resolver esses problemas, começar a pagar em dia, o fundo volta ao normal. Mas na minha opinião, já faz tempo que o fundo tá assim, não tá, né, tá patinando no mesmo lugar. Selic agora estabilizou. Então, não sei, eu acho que não vai sair desse ponto por um bom tempo. Mas, né, quem sabe? Quem sou eu para julgar também, né, pessoal? Eu tô falando que é a minha opinião porque é isso que eu penso, é isso que eu tô fazendo. Então aqui é isso, pessoal, o relatório dele é isso. Agora eu vou mostrar para vocês na minha carteira, eu tenho ele, não tem problema nenhum em mostrar, tem gente que tem vergonha, não tem problema nenhum, tá? Meu preço médio nele aí é de R$ 100,80, atualmente está em R$ 28,12. Ou seja, eu estou tendo um prejuízo aí de mais de 70%. Como eu falei, não tem problema nenhum em mostrar, eu acho que a gente tem que entender o momento do mercado. A gente sabe que tem vários ativos que estão caindo, né, pessoal? Não é só HCTR11, mas uma coisa que eu vou fazer o seguinte, eu acredito que o fundo, ele vai se recuperar um dia, né? Eu vou aproveitando aí ao longo do tempo para aportar um pouco mais e reduzir esse preço médio aqui que está em R$ 100,80. Inclusive, vou trazer aqui uma continha para vocês entenderem, né, o meu preço médio e a cotação atual dele. Então, o preço médio meu está em R$ 100,80, cotação 28,12. Atualmente eu tenho aí 237 cotas e agora eu vou mostrar para vocês uma conta que eu estou fazendo para poder tentar reduzir o preço médio dele o máximo possível, porque se um dia ele começar a subir, eu vou ter um lucro e também eu vou receber dividendos em relação ao meu preço médio muito maiores, que é o que a gente chama de yield on cost, yield em relação ao seu custo. Beleza, agora ó, eu tenho aí então 180 vezes 237, eu tenho um investimento aí, eu gastei, né, tirei do meu bolso para investir nele, 23.889,60. Legal. Se eu tivesse, né, comprado essas mesmas 237 cotas agora, eu teria que investir aí cerca de R$ 6.664,44. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Na minha opinião, né, eu acredito que o fundo vai melhorar, não acredito que vai ser tão logo, mas acredito que vai, tá? Então, a minha ideia é, com o passar do tempo, eu estava esperando a poeira baixar e tudo mais, a minha ideia é aportar mais no fundo para baixar meu preço médio. Ou seja, se eu comprar hoje, atualmente, 300 cotas, eu vou ter que desembolsar aí 8.436. Considerando que eu compre essas 300 cotas, que eu gaste esses 8.436, eu vou ter, então, um valor total investido nele aí de 32.325 e eu vou ter um total de cotas aí
de 237, que é o que eu já tenho, mais essas 300 que eu iria comprar. Então, eu vou ter 537. Considerando, então, esses valores, eu vou chegar num preço médio aí de R$ 60,20. Ou seja, vou abaixar aí 40% mais ou menos do meu preço médio se eu investir 8.436. Pode ser um bom negócio? Pode, mas né, não estou recomendando você fazer isso. Estou falando que eu vou fazer, porque hoje ele está com uma cotação aí na casa dos 28. Eu acredito que está próximo aí da sua mínima, não vai cair muito mais que isso. Não acredito que o fundo vá quebrar, tá? Lembrando que não é uma recomendação, por isso que a minha ideia é abaixar o meu preço médio, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Foi um vídeo apenas para explicar que o fundo continua na mesma coisa. Não vejo nenhuma luz no fim do túnel, pelo menos por enquanto, mas na minha opinião o fundo vai voltar a se recuperar. E se você está mais ou menos no mesmo barco que eu acho que esse vídeo serve para tranquilizar você. Bolsa de valores é assim mesmo, bolsa cai, bolsa sobe, governo entra, governo sai, qualquer coisa varia na bolsa, né? Atrapalha aí cotação e tudo mais. Então assim, não se preocupe, se você investe por longo prazo, né? Você acredita naquele ativo, se aquele ativo faz sentido para você, não faz sentido vender. É o caso do HCTR11 para mim. Para mim o fundo está passando por maus bocados, assim como outros fundos também estão passando, mas isso é uma fase. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas eu acredito que isso vai se resolver, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.